A palavra de Deus, eu vou pedir para você estar abrindo a Bíblia, lá no livro de Efésios, capítulo 10. Mas se você não quiser abrir, só ouça. Eu vou estar lendo para vocês o início do livro de Efésios, versículo 1, do capítulo 10. Efésios 6, capítulo 6. Vamos lá, Efésios 6. Eu vou iniciar no versículo 10. Deus vem falar conosco nessa tarde. Ele vem nos trazer uma clareza, uma confirmação sobre o poder, a autoridade e a decisão. O poder que emana dele e o poder que também não emana dele. A autoridade espiritual que ele delegou a nós, e essa autoridade espiritual está sobre nós. E como nós agimos com essa autoridade espiritual que ele delegou a nós quando nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador. E a decisão através dessa autoridade. E nós começamos falando sobre Efésios 6, versículo 10, onde o apóstolo Paulo, hoje nós vamos estar falando sobre Paulo, sobre o apóstolo Paulo. Ele nos diz assim, no demais, amados irmãos, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele nos fala onde nós temos que nos fortalecer, de onde vem a força que nós precisamos, a força que eu e você precisamos. Então ele diz assim, no demais, portanto, contudo e em tudo, fortalecei-vos no Senhor, na força de Deus, no poder de Deus que está sobre vós, que está sobre nós. Então nós precisamos tomar esse versículo inicial de entendermos que existe um poder sobre nós e nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E nessa força do Senhor está o seu poder. Por isso que ele diz, no demais, amados irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós nessa tarde buscamos ao nosso Deus e Pai, nos fortalecendo na força de Deus. Que força é essa? Ora, a força sobrenatural, a força que nós não temos como calcular, como medir, porque é a força, é o poder que criou o céu e a terra, todo o universo. O poder que nos criou tão perfeitamente. Se a gente começar a falar sobre nossos olhos, o que compreende um olho humano, assim, o quanto ele é complexo, profundo, melindroso, maravilhoso. Então, nós temos que entender esse poder de Deus. Então nós precisamos nessa tarde, o apóstolo Paulo diz para mim e para você, se fortaleça no Senhor. O Senhor me fortaleceu, diz Paulo. O Senhor me manteve firme. O Senhor delegou um poder sobre a minha vida. E aqui eu vou fazer um parênteses, porque todos nós sabemos, mas sempre é bom relembrar de que antes ele era Saulo. E quando Saulo, ele era um homem, ele era um soldado competente, valoroso por o Império Romano, sim. Mas depois que Jesus chamou ele, quando ele ia indo para a cidade de Damasco, Jesus passou a chamá-lo de Paulo. E aí Jesus reveste o apóstolo Paulo, e ele mesmo diz, eu sou o último a ser chamado, um dos menores, mas Deus usou ele poderosamente, porque Jesus o chamou, revestiu com o seu poder, e nesse poder ele delegou uma força sobrenatural para Paulo. E Paulo sempre, nos momentos de fraquezas, mesmo que todo o seu poder, o poder de Jesus que havia sobre ele, nos momentos de fraqueza ele procurava quem? Ele procurava se fortalecer em Deus. Ele entendeu que somente Jesus, a partir daquele dia que ele teve um encontro na estrada de Damasco com Jesus, quando Jesus chama ele, a partir daquele dia ele entende, eu achava que eu era forte, eu achava que eu era poderoso,
Eu achava que eu era invencível. Mas aí, agora eu percebo que nada era meu. Agora eu entendo que Deus estava me preparando. Que agora em Deus eu sou invencível. Com Deus eu sou invencível. Em Deus eu sou poderoso. Em Deus eu tenho força. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz nessa tarde: você está triste? Você está sozinho? Você está amargurado? Você talvez chorou hoje na sua oração ao clamar a Deus? Ele diz para ti: se fortalece no Senhor. Continue falando com Ele, continue orando, continue buscando a sua presença no lugar secreto, seja em silêncio, na oração, com o seu coração em espírito, seja no dobrar os joelhos na sua casa ou no seu quarto de oração. Busca a força no Senhor, a força no poder de Deus. Por que Paulo fala isso? Por que Paulo nos diz isso? Por que ele diz isso para nós? Porque ele foi humano tanto quanto nós. Ele achava que ele era invencível. Aí ele viu o quanto ele tinha a força depois que conheceu Jesus. Aí ele continua falando: para isso, revesti-vos de toda a armadura de Deus, ou de todas as armaduras de Deus, de toda a armadura de Deus, para que podeis estar firmes contra o que, amados? Contra as ciladas do nosso inimigo maior. Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis estar firmes, para que podeis estar revestidos, para que podeis estar protegidos contra todas as armadilhas, contra todas as ciladas do diabo, contra todas as ciladas do maior inimigo da nossa alma, das nossas vidas. Então Paulo diz: eu busquei a força de Deus, o revestimento de Deus, o poder de Deus. Eu quero isso para vocês, buscam isso. Mas vocês precisam, além disso, vocês precisam das armaduras. Por que Paulo pega essa alegoria, essa figuração da armadura? Porque Paulo era um soldado. E como soldado, ele vestia, ele precisava do capacete, ele precisava de uma couraça para proteger o peito contra as flechas. Na época se usava flechas contra os dardos inflamados do inimigo. Ele diz para nós, são as flechas do inimigo. Então ele usava a couraça da justiça. Ele usava um cinto da verdade, que ele chama aqui na palavra dele, após seguir fala a palavra de Deus, ele fala, né, com as suas palavras. O cinto da verdade, onde era embainhada a espada de defesa e onde essa couraça mantinha-se suspensa. Então, esse cinto da verdade mantém suspenso, mantinha protegido nele grande ou parte principal da sua armadura. Então, Paulo diz isso porque ele era soldado, ele também tinha calçados especiais. E nessa tarde ele diz para nós isso. Então, portanto, revesti-vos de todas as armaduras de Deus. Para quê? Para que vocês estejam protegidos. Para que nós sejamos protegidos contra as ciladas do inimigo. Então ele diz, portanto, por que ele diz isso? Porque a nossa luta, amados, não é contra carne e sangue, diz a Bíblia. E sim contra principados e potestades. Mas de repente você pode dizer assim: o que é isso, carne e sangue? O que ele quis dizer? Que a nossa luta não é contra o nosso irmão que nós vemos, não é contra o vizinho, contra os amigos, nem contra familiares. A nossa luta, ele quis dizer, não é. Ele é teu irmão, ele é teu vizinho, é teu amigo, é teu parente, é teu familiar. Ele disse assim: o inimigo está ali usando essa carne e sangue, esse corpo, para se manifestar, para armar ciladas contra ti. E aí nós precisamos estar com as nossas armaduras. Mas o que ele quis dizer com as nossas armaduras? As armaduras, o capacete. Então, quando nós paramos para pensar um pouquinho, refletir sobre o capacete, nós vamos entender que vai proteger o quê? A nossa cabeça. E quando nós tomamos essa armadura numa figuração espiritual, vai proteger os nossos ouvidos de não ouvir o que não é de Deus, de não ouvir a afronta do inimigo. Porque o inimigo, quando ele não consegue nos usar, nós estamos firmes em Deus, nós estamos firmados na palavra, ele usa
quem se aproxima de nós. Ele usa para quê? Para nos falar maldades, para nos falar. Então ele cruza os braços e ele diz assim, ó, eu não preciso fazer nada. Ele vai falar por mim, ele vai estar dizendo coisas ruins por mim, ele vai armar ciladas por mim. Então o capacete vai proteger os nossos ouvidos, proteger os nossos olhos, proteger a nossa boca, mas principalmente proteger a nossa mente. Porque se nós ouvimos e a nossa mente processa aquela maldade e desce para o coração, nós agiremos conforme nós ouvimos, conforme aquela cilada que o inimigo mandou através de uma voz, através de uma palavra, e nós nos contaminaremos e estaremos respondendo como o inimigo quer. E Deus não quer que nós sejamos assim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus quer que você fale palavras abençoadoras. Por quê? Porque até então teu coração está cheio de palavras abençoadoras. Está cheio de palavra de paz. Está cheio da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É a voz de Deus. É Deus falando conosco. Então é isso que o apóstolo Paulo diz. Tomai o capacete da salvação. Por quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ela nos comandar. Qual é a voz que mais nós ouvimos? A voz que nós mais ouviremos é a voz que vai nos conduzir, é a voz que vai nos dar a direção. Então, nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. Ora, o inimigo, ele é astuto. Satanás não vem revestido ou vestido de todas aquelas figurações que nós vemos, de garfo vermelho, enfim, aquela coisa toda, não. Ele vem bonito, às vezes de pessoas, eles vêm mansinho, ele vem de uma forma, ele distorce a palavra de Deus, ele pega um versículo isolado e faz você entender que aquilo é contra o próprio Deus. Então, por isso que Paulo fala, o capacete da salvação, pede para nós guardar a nossa mente. A nossa mente tem que ser protegida. Quando a nossa mente é protegida, tudo que nós ouvimos que é de Deus é armazenado, é processado na mente e armazenado no nosso coração, que é o quê? Morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Aí nós agiremos, as nossas atitudes, a nossa voz, a nossa fala, a nossa conversa, as nossas palavras serão de acordo com o que está armazenado no nosso coração, que é a fonte da palavra de Deus que nós ouvimos, coisas que nós enxergamos, palavras que nós falamos, a nossa mente protegida. É isso que Paulo quer dizer para nós nessa tarde. Que palavra abençoada, amados. Que coisa maravilhosa para nós. E por isso que ele diz, a luta de vocês não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que estão ao derredor, não ao nosso redor, porque ao nosso redor está o escudo. Toda a armadura de Deus está conosco. Mas como acontece de que ele consegue entrar nos nossos ouvidos ou nossos olhos? Como? Quando nós deixamos a nossa mente desprotegida dessa armadura espiritual que é o capacete da salvação. A nossa salvação começa por aqui, amados, pela nossa mente, pela nossa cabeça. Essa é a parte que, por isso que Paulo fala, uma das armaduras de Deus é o capacete da salvação. Então como que ele vai entrar? Quando nós deixamos brecha. Quando nós não pedimos a Deus. Nós podemos iniciar e devemos iniciar o nosso dia orando o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, sim, mas clamar a Deus todas as armaduras. Aí nós não teremos brecha nos nossos ouvidos, ouvindo coisas que não prestam e coisas que não vão nos edificar, e acabaremos falando coisas que não edificam, olhando coisas que não são de Deus, prestando atenção nas coisas que não são de Deus e armazenando em nossos corações o que não é de Deus. Então a brecha começa aqui, amados, na nossa mente, quando o capacete da salvação, ele não está sobre nós, sobre a nossa cabeça, quando nós não pedimos a proteção a Deus. Então que Deus nessa tarde venha proteger, venha colocar mais uma vez em nós, venha fechar, se há fissuras nesse capacete, que ele venha com o Espírito Santo, com o seu fogo, soldar, fechar esse capacete da salvação, para que somente entre a palavra de Deus, palavras abençoadoras, que nós guardamos em nossos corações, as vozes que são vozes de Deus, edificadoras.
Isso que Paulo pede nessa tarde para nós. Por isso que ele diz: tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, resistir no dia mau, havendo então, no entanto, feito tudo isso, ficar firmes. Por isso que ele pede: peçam a Deus as armaduras de Deus, para que quando nós tivermos o primeiro capacete, que é o capacete da salvação, nós já vamos estar resistindo no dia mau. A tristeza não vai ser maior do que a alegria de nós termos a salvação em Cristo Jesus. A tristeza não vai ser maior do que a fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Deus e Pai, Ele reveste-nos com suas armaduras e Ele envia nesse momento o capacete da salvação e nos mantém firmes e inabaláveis, podendo resistir tudo quando vem o dia mau, quando vem um momento triste, quando vem a tristeza no coração. Porque, amados, se nós paramos para pensar, a nossa luta, nós falando em principados e potestades, nós vamos ver que nós não estamos enxergando o inimigo hoje. Ainda ele está por aí, mas ele está sendo empurrado pelas armaduras de Deus. Ele está sendo empurrado pelo poder de Deus. Ele está sendo queimado com o fogo do Espírito Santo. Esse vírus está sendo aniquilado em nome de Jesus. E Deus essa tarde vem nos revestir com a sua armadura. Para quê? Para que nós estejamos protegidos contra toda a maldade, contra todas as ciladas do inimigo, contra toda a enfermidade que quer se apossar da nossa mente, da nossa cabeça, em nome de Jesus. E nós estarmos firmes, resistindo no dia mau. Pois estáis, pois, firme, tendo cingidos, ele continua, cingindo os vossos lombos com a verdade. Ora, amados, o que é essa verdade? Jesus é a verdade, então nós já temos uma verdade sobre nós. Nós já estamos revestidos da verdade que é Jesus Cristo. Jesus compreende toda a verdade da nossa vida. Só que vem um porém. Se nós temos o capacete da salvação, essa verdade será um revestimento a partir de nós para os outros. Nós falaremos a verdade, viveremos a verdade será um escudo para nós. Porque o inimigo não terá poder sobre nós, porque ele é o pai da mentira. E ele vai querer que a verdade não faça parte da nossa vida. Mas a verdade, na verdade, ela é o nosso escudo. E nessa tarde Paulo diz: vem cingir-vos, vem revestir-vos, se revestem de toda a verdade, que a palavra da mentira, que a palavra que não é verdade não faça parte das vossas vidas. E não existe meia verdade, assim como não existe meia mentira. Então nós temos que nos revestir da verdade, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então ele diz: revesti-vos da verdade, vesti a couraça da justiça, revesti-vos da couraça da justiça. Que essa couraça da justiça é a couraça que reveste o nosso coração, a couraça que reveste a parte mais importante do nosso ser, a morada do Espírito Santo. Então essa couraça nos reveste. Nessa tarde Deus está nos revestindo nosso corpo, nossa mente, nossa alma, nosso espírito, nosso coração, para que nós venhamos viver em paz, viver na justiça de Deus, viver a verdade de Deus e sermos revestidos por essa couraça, para que mal nenhum ultrapasse essa couraça. Paulo vestia a couraça para que nenhuma seta inflamada, por isso que ele diz, nenhum dardo inflamado do inimigo. Paulo então traz para um dardo inflamado de Satanás, porque naquela época as setas, elas eram cheias de fogo, elas tinham fogo, muitas delas tinham fogo nas pontas. Então Paulo traz e diz assim: os dardos inflamados do inimigo das nossas almas também são inflamados. Então são cheios de fogo da maldade. Fogo da maldade não é fogo do Espírito Santo. Então essa couraça vai nos revestir contra essa maldade do inimigo, revestindo-nos de toda a verdade e da justiça. Depois ele continua falando. Paulo usava calçados especiais para ir à guerra, calçados especiais para ir à batalha, calçados em que ele podia correr, ele podia ir à luta e ele não tropeçava, ele não se machucava, não resultaria num soldado ferido. Quando Deus chama ele lembra disso também. Meus calçados agora são calçados da paz. Então é isso que ele diz. E também
vestivos com os pés, com os calçados, com o evangelho da paz. Então, o calçado, os nossos pés, nós temos que calçar com o evangelho da paz. O evangelho da paz foi os calçados que o apóstolo Paulo tomou. Ele trocou aquele calçado de luta, de batalha, pelo evangelho que levava a paz. Ele começou a carregar com os seus pés o evangelho da paz. E ele sabia que para isso os seus pés tinham que estar protegidos. Então ele dizia: os meus pés estão revestidos, calçados, eu estou embasado, eu estou firmado na palavra de Deus, que é o evangelho da paz, que é a Bíblia. Então isso ele diz para nós: vocês precisam estar firmados, embasados no evangelho da paz. Agora os pés de vocês têm que estar calçados, firmados em cima do evangelho da paz, da Bíblia. Para isso vocês serão firmes e vencedores contra toda luta, contra toda batalha que vocês terão que enfrentar, que o inimigo quer. Porque o inimigo, amados, ele sabe que quando nós acordamos, Deus já preparou para nós, enquanto nós dormimos, todas as misericórdias sobre nossas vidas. Então nós estamos preparados. Nós sabemos que a graça de Deus ao acordar é falar com Deus, e a graça vem sobre nós. Então nós estamos revestidos com o capacete da justiça, nós estamos com a couraça da justiça, nós estamos então também com os calçados do evangelho da paz. Ele sabe disso, o inimigo sabe. E aí ele quer nos derrubar. Ele vem com tudo que é tipo de batalha contra nós. Mas nessa tarde Deus diz para nós, através dessa palavra, o apóstolo Paulo fala conosco: estejam embasados também, que o vosso calçado, que os vossos passos sejam baseados, embasados, firmados no evangelho da paz. Esse vai trazer a paz para vocês, e vocês vão estar firmes com a palavra de Deus, respondendo para o inimigo, respondendo para Satanás, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que procede da palavra de Deus. É isso que Paulo fala para nós nessa tarde através dessa palavra. Tomando também, sobretudo, o escudo da fé. Olha só que maravilha, amados. O escudo da fé. O que é o escudo da fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o escudo da fé vem através da palavra de Deus. Então tudo é através da palavra de Deus. A nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O escudo é aquele que nós entendemos, que quando nós dissemos: Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu rochedo, Tu és o meu escudo forte. Então o que é o escudo? O escudo era aquela arma, era aquela proteção que Paulo levava na mão. Era feito às vezes de madeira, às vezes de metal, madeira duplada, onde a primeira flecha pegava, ela apagava o fogo, não passava a segunda tábua, e ali não alcançava, não atingia ao apóstolo Paulo, vou me referir então. Aí ele ia com esse escudo. Então esse escudo, hoje para nós, que está entre nós e o inimigo, é nosso Deus. Deus é nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza. Ele é o escudo que quando nós oramos e clamamos: esteja atento, Senhor, ouvir a minha súplica, que nós iniciamos com o Salmo 132, esse é o escudo de Deus, esse é o escudo que Deus fala, ele está entre nós e toda a nossa batalha. Ele se coloca entre nós e nada, olha, além de toda a armadura que Deus nos dá, ele ainda nos dá esse escudo que nós temos, que nós carregamos no nosso coração, na parte principal do nosso ser, aqui no nosso peito. A armadura, o nosso escudo está além da armadura. Nós temos Deus, que é o nosso escudo, nosso maior escudo. Então, ainda assim, tomando, diz Paulo, sobretudo, além de toda a armadura de Deus e todas as armaduras que eu especifiquei, que eu traduzi para vocês, que quando eu era soldado, eu trouxe para vocês hoje como soldado de Cristo, sobretudo o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Então, que lindo, ele lembra de que aquele escudo que ele usava, às vezes de madeira, às vezes de metal,
ele apagava todos os dardos inflamados do inimigo. Na época, Paulo já usava muito mais de metal, mas na verdade não deixava de ser escudo. Haviam vários tipos de escudo. Então ele diz: tomai sobretudo o escudo da fé. Tomai sobretudo o poder de Deus, a presença de Deus. Ele se coloca entre nós e as batalhas, entre nós e a luta. E todos os dardos inflamados do maligno não nos atingirão. Isso é pela nossa fé, o escudo da fé. Então a nossa fé tem que ser tão forte quanto Paulo coloca. Tomando também o capacete da salvação, que já falei anteriormente. Desde o início Paulo vem falando a parte principal, o capacete da salvação, que vem na nossa mente, proteger a nossa mente, proteger as nossas emoções. E também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vê o quanto o capacete na nossa mente é importante, porque ele protege as nossas emoções, protege o nosso coração, protege as nossas atitudes. Nós temos a couraça da justiça e o cinto da verdade, o cinturão da verdade, que protege, que sustenta toda essa couraça da justiça. Então nós temos que entender o quanto é importante esse capacete espiritual na nossa vida, a proteção de Deus, da nossa mente, que Ele proteja a nossa mente, Ele protege nossas emoções, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso coração, que a fonte, a alma, a fonte das nossas emoções. E tudo isso é importante para nós, amados. Nessa tarde, o Espírito Santo de Deus quer dizer isso para nós. Porque nós andamos muito ansiosos, nós andamos muito tristes, nós andamos muito preocupados. E nós precisamos nos proteger com as armaduras de Deus. Nós precisamos também tomar o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Ele encerra falando do capacete da salvação, que protege todas as nossas emoções, onde é a entrada das nossas emoções, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele diz, a espada nossa hoje, a espada do Espírito Santo, a nossa espada é aquela que é a palavra de Deus, que nós carregamos onde? Nós carregamos do lado, nós carregamos na mão, nós carregamos no braço. Geralmente está apoiada na cintura, então não deixa de ser verdade. Novamente, amados, continua sendo verdade. O cinturão da verdade, ela sustenta também, até hoje, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós temos que tomar posse disso tudo, sabendo e entendendo que nós temos um Deus que pode tudo sobre nossas vidas, que nós temos um Deus que Ele nos dá o poder de decidir. Então, nós não podemos dar... O inimigo tem poder, mas não poder de decidir sobre nós. Quem decide sobre nós, a autoridade espiritual está sobre nós. Então nós temos essa autoridade espiritual. O inimigo não tem sobre nós, a não ser que nós permitirmos. Então nós temos que nos revestir das armaduras de Deus, para que o poder do inimigo seja anulado, seja mandado para longe, seja aniquilado. Mas sim que venha o poder espiritual que está sobre nós, o poder de Jesus Cristo que está sobre nós, que Deus Pai delegou para nós através de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, a espada do Espírito Santo que está sobre nós e que nós carregamos, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que nós temos o poder, a autoridade e a decisão sobre nossas vidas, mas nós precisamos decidir com uma emoção guardada, com o capacete espiritual da salvação, com os ouvidos protegidos, com a boca, os olhos protegidos, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, protegendo a nossa vida, protegendo a nossa casa, protegendo as nossas atitudes, protegendo o nosso caminhar como cristão, protegendo o nosso caminhar como filhos de Deus, protegendo as nossas atitudes como filho de Deus, como nós temos andado, como nós temos procedidos, quais são as nossas atitudes como filhos de Deus, porque a nossa luta é contra principado e potestades, a nossa luta nós não vemos, a nossa luta hoje nós não enxergamos, mas Deus, há um ser que nos criou, que vê tudo e sabe tudo, e Ele está contra tudo isso. Então nós precisamos viver orando em todo tempo. Continua a palavra dizendo lá em Efésios 6, 10 em diante, continua dizendo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, onde nós estivermos, orando e clamando em todo tempo, sabendo de que tem um Deus que vê tudo isso,
O que nós não vemos, Ele está vendo. O que nós não ouvimos contra nós, Ele ouve. As atitudes contra nós, Ele vê. Então Ele é nosso escudo. Ele faz tudo por nós, amados. Podem pensar contra nós, podem falar, podem ouvir contra nós, podem tomar atitudes contra nós, mas não contra Deus. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso rochedo. Salmo 118 é um salmo que eu tomo posse sempre na minha vida, onde diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha salvação. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, a minha cidadela. O meu Deus, o rochedo onde eu me refugio. O meu escudo se coloca entre mim e as minhas lutas, entre minha casa e as minhas lutas. O meu escudo, a minha salvação. E é aquele que eu clamo e Ele me defende de todos os inimigos. Eu te invoco, Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo de todos os meus inimigos. Quando fala de todos os meus inimigos, Davi fala de todos os meus inimigos, ele está dizendo os inimigos que eu vejo e o que eu não vejo. Os inimigos que estão preparando ciladas, os inimigos que estão preparando guerra, que eu não estou vendo, mas também os inimigos espirituais. Então eu te invoco, ó Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo, serei protegido, porque o Senhor é meu escudo de todos os meus inimigos. Porque eu, a partir de hoje, Senhor, eu renovo minha aliança contigo, que eu estarei orando em todo tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito. Para quê? Para ser salvo e para ser protegido, em nome de Jesus. Amados, tomamos posse dessa palavra. As armaduras de Deus, você pede para trabalhar, você pede para ir para a igreja, você pede para ir passear, para ir viajar. As armaduras de Deus, elas estão à nossa disposição. Deus somente quer que nós leiamos a palavra, que nós oramos, ou que começamos a pedir: Deus, a capacete da salvação, me protege a mente, a cabeça, protege meu coração, a couraça da justiça, o cinto da verdade. Eu quero somente falar a verdade, porque a espada do Espírito, ela está aqui nas minhas mãos, eu carrego, protejo. Ela às vezes está suspensa, protegida, apoiada no cinto. Por isso que ele é o cinto da verdade, porque nós precisamos estar revestidos da verdade, calçar o evangelho da paz. A minha base é o teu evangelho, a tua palavra, Senhor. É nisso que Deus nos fala nessa tarde, amados. É tarde dos milagres. Que as armaduras de Deus venham trazer milagres sobre tua vida. Que as armaduras de Deus venham trazer proteção para os teus filhos. Que as armaduras de Deus venham resgatar filhos que estão perdidos nas drogas, nos vícios, no homossexualismo. Que as armaduras de Deus que sejam perdidos venham aceitar Jesus, venham encontrar Jesus, venham rever e aceitar e entender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ó Deus Pai amado, agora nós vamos ouvir um louvor, e que esse louvor venha ao encontro da nossa oração. Toma ele como oração para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Nos reveste, Pai, nós te pedimos mais uma vez. Vem nos revestir, Senhor, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. O Senhor disse que nos dias maus o Senhor nos guardaria, nos protegeria, Senhor. Nos guarda, ó Deus e Pai. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim. Meu Deus. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Não é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Verdade, ó Deus, nós confiamos em Ti, Senhor. Eu creio. Nós cremos em Ti. Mesmo às vezes sem entender, Senhor, nós cremos em Ti, Senhor. Tu és a nossa força, Senhor.